Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, então, estamos dando início a mais um banquete de paz, de amor e luz, onde estaremos tendo a oportunidade de palestrarmos mais uma vez nas aulas ou nas palestras gravadas em que nossos irmãos estão apresentando as obras de André Luiz e outras mais. Que neste instante maravilhoso divino possamos aproveitar esta oportunidade, aproveitando esses ensinamentos para consolidar nesses momentos difíceis a paz interior dentro dos nossos espíritos. Então aproveitemos essa oportunidade, porque hoje quem vai fazer a palestra é a nossa maravilhosa irmã Alcione, que vai falar sobre o livro No Mundo Maior. Que nesse instante divino aproveitemos o máximo, porque essa nossa irmã nos apresenta lindos conhecimentos, bastante potencial, e vamos então beber desses ensinamentos. Boa palestra a todos nós, que assim seja. Boa tarde a todos. Nesta tarde, eu vou fazer alguns comentários a respeito de um livro muito interessante. O nome do livro é No Mundo Maior. De André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Faz parte daquela coleção, né, que André Luiz ditou a Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. É interessante porque este livro, assim, pelo menos a minha edição, ela é fininha, né, pequenininha, mas tem um teor de conhecimento aqui, tem uma... André Luiz, ele passa para nós uma experiência que vale a pena a gente parar e ler esse livro. É um livro extremamente rico em conhecimento, cheio de detalhes. Então, assim, eu vou dar uma pincelada em relação ao livro, por isso que eu já estou falando de antemão. É necessário a leitura. E é uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito interessante. André Luiz, ele começa dizendo que ele tinha uma semana de folga, diríamos assim, como a gente aqui na Terra, a gente, de vez em quando, a gente tem alguma folga do nosso trabalho. Ele teve uma semana de folga, de descanso, diríamos assim. E ele aproveitou a oportunidade para pedir que ele pudesse ter mais um pouco de aprendizado, né, num outro núcleo de trabalho ao qual ele não estava acostumado. Achei interessante isso, porque a gente não vê a hora, né, de um feriado prolongado para não fazer nada, ou então ir para a praia. Não que não seja bom isso, maravilhoso, né, a gente ter o nosso tempo de folga, e a gente tem que ter o descanso, principalmente porque nós estamos aqui no planeta Terra, nós temos um corpo físico e temos que tratá-lo, né? Temos que cuidar dele, e muitas vezes a gente precisa de uma folga, de um descanso. Mas o interessante é que André Luiz, ele tem uma sede de conhecimento que nos momentos de descanso dele, ele vai buscar trabalho, ele vai buscar conhecimento. E o que é mais importante, ele passa esse conhecimento para nós. Ele transmite esse conhecimento. Então, ou seja, esta semana dele, ele transformou num livro. Bom, pedido o trabalho, foi autorizado. Foi autorizado que ele participasse de um grupo socorrista, em que Calderaro encabeçava. Calderaro é grande conhecedor das forças psíquicas. Calderaro é como, vamos dizer assim, ele é considerado um psiquiatra, tá? Um psiquiatra na espiritualidade. Mas ele tem um conhecimento absurdo, assim, da parte psíquica dos espíritos. E ele, grande trabalhador, dedicadíssimo. E ele trabalha aqui, uma das suas funções é trabalhar aqui na crosta, principalmente em relação aos encarnados que estão passando por algum tipo de problema. Então, assim, ele é chamado
E naquele momento ele vai e presta o socorro necessário, presta o serviço necessário. Então não é um trabalho programado. É um trabalho em que, naquele momento em que ele for chamado para ajudar, para auxiliar, ele vai ver o que pode ser feito, né? E faz, né? Se utiliza de todo o seu conhecimento, da sua sabedoria, toda a sua bondade e vai e realiza o seu trabalho. O livro inicia com uma palestra. Calderaro convida André Luiz para assistirem à palestra do irmão Eusébio, um espírito iluminado, um espírito que vem de instâncias superiores e que vem fazer uma palestra para os desencarnados e encarnados no momento do sono. Então, tinha uma assembleia grande esperando a palestra de Eusébio. Espírito extremamente iluminado, passou uma mensagem maravilhosa, né? Como André Luiz, assim, ele passa no livro, né? Ele transmite no livro toda a mensagem de Eusébio. E no final da palestra, Calderaro apresenta André Luiz a Eusébio. E fala, né, que eles vão trabalhar naquela semana e tudo mais. Eusébio dá felicitações a André, deseja boa sorte e ainda fala para Calderaro, não se esqueça de levar o nosso irmão para os trabalhos nas cavernas. E Calderaro, assim, anota, né, a recomendação desse grande espírito. André, né, tão logo se despedem de Eusébio, André já começa com suas perguntas, né, para Calderaro, porque André é extremamente curioso, né, e é uma curiosidade boa, pra gente ver que não é ruim ser curioso, mas a gente tem que saber direcionar as nossas dúvidas, né. Calderaro fala, nós vamos conversar a respeito, e você vai aprender na prática. E André, assim, entendeu. E realmente, tudo ali, a gente vê no livro depois, a gente começa a ver todo o desenrolar, né, do livro, é tudo muito na prática. Né? Não tinha nada previsto. Calderaro vai e desempenha o seu trabalho conforme a oportunidade do momento. E tenta fazer o seu melhor, né? Como a gente tem que tentar fazer também, né? Em muitas circunstâncias, a gente é pego em determinados momentos da vida em que não há uma programação, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. Se não para nós, para os nossos, tentar fazer o nosso melhor conforme o nosso conhecimento, conforme o nosso amor, nossa bondade, né? A nossa experiência de vida. Eu estou me sentindo sozinho nesse momento e preciso auxiliar o próximo. Como fazer sozinho nós nunca estamos. A gente sempre tem o auxílio da espiritualidade. É questão de pedir esse auxílio, né? Conversar com a espiritualidade, pedir para que a espiritualidade nos ajude a podermos seguir em frente no nosso caminhar. Eles se direcionam a um hospital aqui na Terra. Primeiro trabalho. Neste hospital, temos um paciente internado, e o nome dele é Pedro. E André Luiz, quando chega, ele se depara com uma cena que para ele no momento foi impactante. Esse amigo encarnado, tá? Ele está ele está sob forte influência de um desencarnado. O nome dele é Camilo. E ele olhando, ele observando a ligação dos dois, ele vê que existem muitos fios ligando todo o corpo de Camilo e de Pedro. E essa ligação faz com que eles se transmitam fluidos entre si, né? E o Pedro, ele tá ficando cada vez mais fraco, cada vez mais com muitas dores, muito doente, os médicos não conseguem descobrir o que está acontecendo, e Camilo, ele tem um grande ódio em relação a Pedro. E aí
é explicada a situação. Pedro, 20 anos atrás, assassinou Camilo. Camilo era seu chefe, diríamos assim. Ele tinha um negócio e Pedro, desde criança, trabalhava para Camilo. Quando Pedro adquiriu a maioridade, ele pediu que Camilo pagasse a ele tudo que ele devia, né? Porque ele entendia que ele trabalhou e não recebeu o que lhe era devido. E Camilo entendia que deu para ele tudo que ele necessitava na sua infância e adolescência. Então, ou seja, Camilo entendia que não tinha a necessidade de pagar o que era devido, mas dali para frente eles poderiam fazer uma negociação para continuarem trabalhando juntos e ali o Camilo pagaria para ele o que eles entenderiam, tal. E Pedro, revoltado, né, naquele momento de revolta, ele mata Camilo. Ele cometeu o homicídio e logo depois ele foi até o local onde ele sabia que tinha o dinheiro guardado, uma pequena fortuna. Ele pegou o dinheiro que ele achava que lhe era devido, embolsou o dinheiro, ele limpou toda a cena, né, armou a cena do homicídio e foi embora. No outro dia ele voltou até o local, como se nada tivesse acontecido, foi para trabalhar e chamou a polícia, né, porque viu que o Camilo até então não tinha aberto o comércio. A polícia foi até lá, investigou, não encontrou o suspeito. Ele deu toda assistência para a família de Camilo. A família de Camilo começou a tê-lo como um tutor, como alguém de confiança. E ele passou a tratá-los da melhor maneira possível, tá? Para que eles, dando assistência para eles mesmo. Só que a consciência fala, né? O remorso, ele pega pesado, né? Em quem sabe que fez algo contra as leis de Deus, que cometeu desatinos contra as leis divinas. E isso perturbou-o durante a vida toda. Ele tentou se conciliar com as leis divinas. Ele casou com uma mulher muito boa, um espírito muito nobre, que deu uma sustentação, um equilíbrio para ele. Ele formou um lar, teve 5 filhinhos, fazia o melhor possível pelos seus filhos. Só que caiu doente. Caiu doente, extremamente perturbado naquele momento pelo espírito que estava cheio de ódio, que não o perdoava de jeito nenhum. E André observava toda essa questão científica, né? Ele como médico, vendo tudo que estava acontecendo no seu corpo físico, no seu organismo, no organismo de Pedro, né? Todo o impacto dessa influência, dessa ligação entre encarnado e desencarnado, ou entre desencarnado e encarnado. E ele fala, o que nós vamos fazer neste momento? Calderaro falou, só alguém com coração muito puro, só alguém eivado de amor, cheio de amor, pode fazer alguma coisa. E ele chamou alguém. E vem uma entidade maravilhosa, um espírito maravilhoso, chamada Cipriana. Irmã Cipriana entra no quarto do hospital. Calderaro explica para ela o que está acontecendo. E assim, André, ele começa a descrever, né, todo o ambiente, como o ambiente fica, como ela se porta. Então, ou seja, só a postura dela, eles já viam que era um espírito extremamente iluminado. E ela aplica passes, né, em Pedro, em Camilo. Pedro estava dormindo. E ela faz com que eles consigam vê-la. Mas, quando eles a enxergam, eles a veem como uma Nossa Senhora. Ou como diz André Luiz, como uma Madonna de Murilo. Diz que é uma imagem maravilhosa, uma imagem linda. E eles a chamam de Nossa Senhora. Pedro fala para ela o quanto ele está sofrendo,
fala de seu arrependimento, e Camilo ainda está muito ainda magoado, revoltado com a situação. Pedro chora, Pedro pede perdão, Pedro está realmente arrependido. Agora Camilo não, Camilo ainda não. Até que ela fala, vamos fazer o seguinte, vamos até a casa de Pedro. Aí ela pede o auxílio de Calderaro e André Luiz levam Pedro até a casa dele, ela leva também Camilo até a casa de Pedro, e eles veem a cena, né, das crianças preocupadas com o pai que está internado, a mãe costurando e também preocupada, né, com a situação do marido. E ela mostrando toda a cena que está acontecendo, ela fala, olha, nos últimos 20 anos, Camilo, Pedro, ele cometeu esse desatino, ele cometeu. Só que ele tentou se melhorar, ele tentou levar a vida, ele se arrependeu, ele tentou levar a vida dele, ele tentou se redimir. E você, o que você fez nesses últimos 20 anos? Você só alimentou de ódio. Vamos tentar mudar essa linha de pensamento, vamos tentar se melhorar daqui para frente, perdoe o nosso irmão, siga em frente, né? Venha comigo. E aí ele começa a se compadecer, né? De toda essa bondade, toda essa ternura de Cipriana, e ele fala que ninguém nunca falou com ele daquela forma, que só uma mãe mesmo fala com um filho dessa forma. E depois de muito conversarem, ele aceita ser encaminhado, né, para um local de aprendizado, de tratamento, porque afinal de contas ele precisa de tratamento. Ele Cipriana leva Camilo e o Pedro é encaminhado por Calderaro e André Luiz até o hospital. Ele acorda, né, no corpo físico, e quando ele acorda ele se sente outro. Ele até chamou a enfermeira e falou, nossa, eu estou com disposição, eu estou sem dores, estou me sentindo muito bem. E logo depois a família vem visitá-lo e recebe a boa nova de que ele está bem, de que ele está recuperado. Neste momento é um trabalho realizado, um trabalho extremamente bem realizado pela espiritualidade, que faz com que dois espíritos sejam socorridos, encaminhados, tratados, e que a vida de Pedro e de sua família vai ter um curso natural e vai ter um curso ainda na crosta, né? Ainda no planeta Terra, enquanto encarnados. Numa conversa, Calderaro ele fala para André Luiz que nós temos que mudar determinados conceitos em relação às pessoas e, consequentemente, em relação aos espíritos. Então, a perversidade, muitas vezes, a maldade, nada mais é do que uma loucura, né, que deve ser tratada. A revolta, ela é, na verdade, uma ignorância do espírito. E o desespero, ele tem que ser tratado como uma enfermidade. Então, algumas colocações que a gente coloca no dia a dia, a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, tem que tomar cuidado como a gente fala de alguém, como a gente se dirige a alguém, porque essa pessoa muitas vezes está passando por um problema de saúde mental mesmo, né? E naquela época eles diziam isso. Hoje em dia existe um estudo muito aprofundado em relação à saúde mental, mas naquela época Calderaro já falava a respeito. Nós vamos falar agora de Irmã Cândida, um espírito que está para desencarnar. Ela ainda está no corpo de carne, no corpo físico, mas ela está prestes a desencarnar. Mas graças a seus méritos, ela está sendo acompanhada pela Cipriana, que tão logo ela foi socorrer o Camilo, ela falou, olha, agora eu vou levar Camilo, mas vou te encontrar, Calderaro, na casa de Cândida, porque seu desencarne está próximo. E o que acontece? Cândida,
ela teve uma vida muito difícil, né? Teve uma vida muito difícil no corpo de carne. E ela teve 2 filhos. Mas sua maior preocupação é com sua filha Julieta. Que naquele momento, em Calderário, André e Luiz chegam até a casa dela, a Julieta está aos seus pés da cama, chorando, né? Porque já está sentindo o fim próximo, né? Da sua mãe no corpo de carne. E Cândida está muito preocupada com o futuro de Julieta. Cândida entende que Julieta trabalha como costureira, só que ela não recebe o salário adequado, um valor adequado para poder se sustentar. E Julieta fala para ela, não, mãe, pode ficar tranquila porque eu vou conseguir me sustentar sim. Só que para de falar essas bobagens, né? Aquela história, né? Para de falar essas bobagens, você não vai morrer agora, né? Eu estou cuidando do seu tratamento, nós estamos vendo o seu tratamento e tudo mais. Só que, na verdade, Julieta, na verdade, ela contou para a mãe que estava trabalhando como costureira, só que não era a verdade. Julieta, ela até tentou trabalhar como costureira, só que ela não conseguiu se manter nesse emprego. A questão financeira pesou para ela e ela começou a buscar outras modalidades, vamos dizer assim, outras modalidades de trabalho. E ela buscou na vida noturna uma maneira de ganhar dinheiro. Ela encontrou um companheiro, um amigo, alguém que termina a acompanhando e cuidando da sua parte financeira, diríamos assim. O nome dele é Paulino. E ele quer, na verdade, se divertir com ela, né? Mas ele termina dando uma boa quantia em dinheiro para ela, que faz com que ela consiga manter a sua casa, consiga manter o tratamento de sua mãe e tudo mais. Só que é uma vida muito incerta, né? E não há um compromisso entre os dois. Mas a mãe, Cândida, acredita que os dois estejam compromissados. E ela gostaria que houvesse, antes dela desencarnar, que houvesse um compromisso dos dois, para que ela desencarnasse mais tranquilamente. Então, ou seja, um noivado, né? Para que ela pudesse desencarnar mais tranquilamente. Cipriana chega até a casa de Cândida e vê o que está acontecendo e ainda fala, né? O desencarne está próximo. Ela, no momento de sono de Julieta, ela conversa com Julieta e com Paulino. E principalmente chamando Paulino à responsabilidade de que ele deveria, né, verificar qual o seu compromisso na vida. E se para ele não era interessante ele ter esse compromisso com nossa amiga Julieta, né, uma boa pessoa, que ele poderia seguir em frente com ela. Então, ou seja, conversou bastante com Paulino e ele se sentiu confortado na posição de um futuro cônjuge de Julieta. Ele pensou e falou que iria sim assumir um compromisso com ela. Assim que acordaram, Paulino procurou Julieta e falou de suas intenções em casar com ela, e ela ficou muito feliz. Foram até o leito de Cândida e conversaram com ela, e ele falou que casaria com sua filha. E Cândida se sentiu confortada, Cândida se sentiu feliz, e passadas algumas horas, né, Cândida desencarna, mas desencarna feliz por saber que sua filha estará bem encaminhada. São várias as histórias. Como eu disse, eu não vou contar todas as histórias aqui, até porque todas têm riqueza de detalhes. Essas historinhas que eu estou contando aqui, eu estou resumindo ao máximo, tá? Porque não vai dar tempo de eu contar tudo. Mas tem uma história interessante também, que o interessante, até li num outro livro isso,
que André Luiz, ele respeita muito seus personagens, né? São personagens da vida real, né? Que ele conheceu, que ele acompanhou as vidas, tanto de encarnados como de desencarnados, em todos os seus livros. Mudou os nomes de todos, né? Para preservar tanto esses personagens como seus familiares. Mas quando as histórias são um pouquinho mais pesadas, ele se reserva o direito de não colocar nenhuma denominação. Ele não coloca nomes. Ele só fala uma mãe, uma irmã, uma amiga, alguém assim. Eu achei muito interessante isso. E teve alguns casos aqui nesse livro que eu reparei isso mesmo. Ele conta a história de um rapaz. Rapaz não, na verdade é um garoto de 8 anos, que ele tem uma vida muito difícil. Ele é acamado, ele é paralítico, ele não consegue andar, ele mal enxerga, mal ouve. Isso acontece porque ele tem débitos do passado. Ao que parece, ele foi um comandante numa guerra civil e terminou determinando a morte de muitos. Muitos se revoltaram contra ele. E ele, nesta encarnação, ele veio para um lar de 2 pais jovens, muito jovens. Eles não têm, nessa fase do livro, eles não tinham ainda 30 anos, mas eram extremamente amorosos com seu filho. A mãe não sabia o que fazer para cuidar desse filho. E ele passa por vários e vários cuidados, e mesmo assim, muitas vezes ela se sente extremamente desgastada. Essa mãe, ela se sente desgastada muitas vezes pela situação de vida que ela está passando, né? Ela faz o possível por seu filho e ela não vê melhoras nele. Mas ela tem um hábito da prece. Todos os dias, no mesmo horário, ela pratica o hábito da prece. E com isso ela é socorrida, com isso ela é fortalecida, ela é energizada pela espiritualidade. E ali é o papel de Calderaro e André Luiz. Ajudar essa mãezinha a suportar o fardo pesado em que ela carrega. Neste momento, esse menino ele tem espasmos, ele tem convulsões e ele está passando por um dia muito difícil. E ela tenta socorrê-lo, ela tenta ajudá-lo ao máximo, mesmo sabendo que ela não pode fazer muita coisa. Mas ela abraça o filho, ela passa todo o seu amor, todo o seu carinho. Quando ela se afasta dele, ela senta num canto e ela chora. E Calderaro a socorre com passes tranquilizantes, e dando a ela palavras de estímulo para que ela continue sua luta. Ninguém é esquecido por Deus. E principalmente aqueles que fazem suas preces, eles, por mais difícil que seja a luta, porque a luta, ela existe, a luta é necessária, né? Muitas vezes é necessário, como é o caso dessa mãe, mas ela consegue receber toda a fortaleza necessária para seguir em frente. Essa criança, ela é observada por André Luiz, e Calderaro explica para ele que a maioria de seus algozes, a maioria daquelas vítimas, né, que algum dia foram seus algozes, já o perdoaram em algum momento. Só que existem 2 irmãos que ainda relutam em perdoá-lo. E estão lá. Eles estão lá e eles terminam trazendo fluidos que fazem com que ele tenha esses espasmos, com que ele passe tão mal assim. É muito ódio, né? É muito ódio. Eles não perdoam de maneira nenhuma esse espírito que está neste corpo de criança. Só que Calderaro fala que a providência divina já está cuidando deles. E já conversou com o casal dos pais.
E os pais já aceitaram receber esses dois irmãos, que por enquanto ainda estão na espiritualidade, mas que vão reencarnar como filhos desta família, ou seja, irmãos deste nosso amigo que está acamado. Eles vão desenvolver um amor e um senso de responsabilidade perante esse irmão, que eles vão vir a cuidar do irmão e de todas as necessidades que esse irmão passa. É isso que a providência divina faz. A providência divina nos coloca, muitas vezes, no mesmo lugar, no mesmo espaço, para que nós consigamos nos reharmonizar com as leis de Deus. Como eu disse, a providência divina não nos deixa, não nos deixa de lado. No caso desta família, não está deixando ninguém de lado. Nem esses dois irmãos, nem esses dois verdugos, como são chamados no livro, né? Nem eles são deixados de lado. Todos vão ser tratados. Todos vão ser tratados para que eles também possam vir a ter a sua reforma íntima, o seu crescimento espiritual. Ainda, talvez seja um caso mais impactante do livro, no meu ponto de vista. E é algo que, assim, quando eu li, me chocou. Na verdade, assim, no primeiro momento. Eu não esperava isso, né? Eu não esperava, mas enfim, também vou ser bem sucinta nesta historinha. Mas, como eu disse anteriormente, é um livro que vale a pena ler. Uma mãe bem desesperada atrás de Calderaro, pedindo socorro para sua filha encarnada. A mãe, desencarnada, vem pedir socorro para sua filha, que estava encarnada. Mas naquele momento ela estava com pensamentos de ódio muito grande. Estava com uma ideia fixa de cometer um aborto. Sua filha, essa mãe, ela desencarnou alguns anos antes e ela tinha dado tudo do bom e do melhor para a filha. É uma família uma família de posses, uma família muito bem de vida material. E essa mãe mimou a filha ao máximo. Tudo que ela pôde fazer para dar à filha e para tirar encargos da filha, ela tirou. A filha não foi preparada para o mundo, esta que é a verdade. Ela não foi preparada para os embates da vida. E quando sua mãe desencarna, ela não teve o preparo necessário para seguir adiante. E ela terminou se perdendo pelo caminho. E ela, enfim, buscou determinados prazeres na vida. E neste momento, ela se encontra grávida. Ela está grávida de um espírito conhecido, que em outras passagens pela vida material, eles tiveram já um passado e eles uma história de ódio, na verdade. Uma história de ódio. Então eles são espíritos que não tinham uma afinidade, né? Aquela afinidade boa, aquele sentimento bom, ainda não tinham, mas iam desenvolver. Era essa a ideia da gravidez, né? Desenvolver uma afinidade entre mãe e filho, desenvolver um amor, desenvolver um carinho. Mas ela, além de todas as dificuldades que ela naquele momento se encontrava, as dificuldades psicológicas principalmente, de não ter a força necessária para seguir adiante com uma gravidez que não foi planejada, sendo solteira, né, naquela época, e ainda muito jovem, queria viver a vida, né, aquelas questões todas, e ela queria, porque queria, né, cometer o aborto. A espiritualidade fez o possível, a espiritualidade juntamente com sua mãe, fez o possível para que ela mudasse de ideia. Só que naquele dia, ela resolveu que ela não ia passar daquele dia. Ela estava extremamente agitada, seu corpo estava fraco. Ela alimentava o seu corpo físico de muito ódio. E o feto, que naquele momento, a gente chama de feto, mas na verdade é um espírito que está em formação no seu corpo físico, ele implorava, por favor, não faça isso.
Por favor, nós vamos tentar nos harmonizar, sermos amigos. Eu quero trabalhar, eu quero nascer para trabalhar, para crescer, para progredir. Não faça isso. E ela estava meio sonada, né? Naquele estado de sono, ela dizia, não, eu te odeio, eu não vou manter essa gravidez adiante. Ela tinha contratado uma profissional, que até no livro eles chamam de enfermeira. Isso não é enfermeira, né, gente? Enfermeiro, os enfermeiros, os médicos, a gente sabe que eles zelam pela vida. Então é uma profissional que queria ganhar um dinheiro, né? Que tinha algum conhecimento técnico e queria ganhar o dinheiro, vamos dizer assim. E que, infelizmente, também termina se comprometendo com as leis de Deus, né? E algum dia sua consciência fala, né? E fala pesado. Bom, mas enfim, mesmo essa profissional, ela foi influenciada por Calderaro. E ela dizia para essa moça, não faz isso, você tá fraca, não vamos fazer isso não, né? Você tá muito fraca, talvez você não aguente. E ela dizia, não, eu quero hoje, vai fazer hoje. Enfim, Calderaro faz com que ela caia no sono novamente. E a mãe dela tenta conversar com ela, tentando dissuadi-la dessa ideia. Elas têm uma conversa muito pesada, na verdade, cheia de acusações, principalmente em relação à filha para com a mãe. A mãe é cheia de amor, cheia de carinho. Se a mãe a poupou muito durante essa vida, foi por amor, né? Tudo bem que a mãe não foi o correto, né? Muitas vezes a gente tem que deixar os filhos passarem por determinadas experiências, lógico que olhando, né? Olhando um pouquinho assim de lado e tudo mais, mas eles têm que passar por determinadas experiências para se fortalecerem. E ela acusou a mãe de não a ter preparado para o mundo. E agora ela não sabe como agir. E por isso mesmo que ela ia cometer, sim, o aborto. Ela, enfim, acordou e ainda ficou brava. Falou assim, acredita que eu sonhei com a minha mãe? Falou pra profissional, né? Acredita que eu sonhei com a minha mãe e tal? E, enfim, vamos lá, vamos pro procedimento. A moça, né? Já que ela insistiu, submeteu-a ao procedimento. Naquele momento, o espírito, né? Que estava ali em seu ventre, lutou bravamente para conseguir se manter no corpo de sua mãe. Mas a intervenção foi muito pesada e o aborto foi consumado. Porém, o espírito, cheio de raiva, cheio de ódio, falou, vou me vingar. E naquele momento, ele se uniu ao corpo espiritual de sua mãe. E se uniu principalmente na parte ali cardíaca do coração. Ela estava já com muita hemorragia, ela estava muito fraca, né? E ele, cheio de ódio, emitindo para ela aqueles fluidos de ódio, aqueles fluidos negativos. E ela começou a passar muito mal, muito mal. A hemorragia foi aumentando. E o Calderaro falou, não podemos fazer mais nada neste momento, o fim está próximo. E naquele momento, ele chamou uma equipe responsável pelo desencarne, pelo desligamento, né? Porque existem equipes especializadas nisso, né? No desligamento, né? Do corpo espiritual com o corpo físico. E falou que a espiritualidade naquele momento, em consideração à mãe, né, um espírito bom, em consideração à mãe, ficariam com ela até o desencarne. Porém, após o desencarne, ela provavelmente seguiria o seu caminho e naquele momento não teriam controle a respeito disso, porque foi uma escolha dela. Além de ela ser uma homicida, ela também era uma suicida, né? Então, naquele momento, eu achei, naquele momento, eu falei, meu Deus, né, como a pessoa, de repente, escolhe um caminho desses. E ela escolheu.
né? Ela escolheu o caminho. E aquela mãe, vendo o que a sua filha estava passando e estava prestes a passar. Os trabalhos continuam. Ativamente. Foi uma semana de muito trabalho para André Luiz. Mas a semana está se encaminhando ao seu final. E chega um momento em que Calderaro, tendo em vista a orientação de Eusébio, leva André Luiz até a região das cavernas, onde um grupo de Cipriana vai realizar um trabalho naquele dia. Então ele está ali na porta, né, das cavernas, na porta. A gente chama a porta como se fosse uma porta. Não é. No local onde eles sabiam que a Cipriana passaria com seu grupo. Era um grupo reduzido de trabalhadores, tá? Trabalhadores muito competentes. Mas chega a Cipriana, com aquela bondade, aquele coração, aquele carinho. Calderaro, André, vocês por aqui? E aí o Calderaro explica, né, que o irmão Eusébio orientou a levar André Luiz para conhecer os trabalhos nas cavernas. Cipriana falou muito interessante o conhecimento adquirido e tudo mais aqui nas cavernas, porém, entendo que André Luiz não esteja preparado para adentrar a esses locais. Para isso, precisa de um treinamento, precisa de um curso. Ele não pode, neste momento, ele não tem um treinamento adequado para entrar. Ela até chama, né, o local onde ela e o seu grupo vão se dirigir de baixo umbral e grandes trevas. Então ela falou, não dá, não tem condições. Porém, como Eusébio orientou em que você trouxesse André para cá, todo o serviço é necessário. E acredito que o aprendizado ele vai ser muito útil para André aqui, nas entradas, né, das cavernas. Então, fiquem por aqui. E depois, quando terminarmos nosso trabalho, eu e meu grupo encontraremos vocês. E assim foi feito. André ficou contente com a sugestão dela. Ou seja, não foi do jeito que ele queria, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também não ia perder a oportunidade de conhecer um novo trabalho, de conhecer uma outra realidade. E assim Calderaro ficou com André, ali naquela região. André ficou pasmado com o que ele via e com os espíritos que estavam por ali, e que eles não viam André e nem Calderaro. Mas era um espírito cheio de egoísmo, de orgulho, de ódio no coração. E eles pareciam dementes. Não falavam coisa com coisa. E falavam frases desconexas. E sempre frases muito pesadas, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado com nossa linha de pensamento. Nós que estamos aqui encarnados na crosta, é por aqui que começa. Vamos mudando nossa linha de pensamento. Essa é uma das vertentes da reforma íntima, né? Mas como é que eu faço? Principalmente nos momentos que a gente vive, que o mundo está muito pesado, tudo só notícia ruim. E como é que eu faço? Mude a linha de pensamento. Pense em coisas boas. Pense em coisas leves. Pense naquilo que você gosta. Pense naquilo que te faz feliz. Quando vier algum pensamento negativo, mude sua linha de pensamento. Não entre na negatividade no seu dia a dia. Isso é um exercício que, com o tempo, a gente vai se acostumando a pensar em coisas boas e vamos cortando aos poucos de nosso pensamento essas sensações tão ruins que fazem com que a gente termine cobrindo todo o nosso corpo espiritual de coisas ruins. Isso termina trazendo negatividade para o nosso corpo espiritual, para o nosso corpo físico, né? Isso, com o tempo, gera até doenças. Então, ou seja, o nosso pensamento. Pensamento é vida, né? Como diria Emmanuel, o pensamento é vida. Vamos mudar a nossa linha de pensamento. Vamos pensar coisas boas, coisas agradáveis, músicas boas. Pensar em momentos felizes. Esses momentos em que nós estamos vivendo, que nem sempre são momentos agradáveis, como eu falei anteriormente.
Mas vamos nos lembrar dos momentos felizes. Vamos fazer planejamentos de momentos bons, momentos felizes. A gente tem que pensar, a gente tem que ter pensamentos alegres, pensar em coisas boas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente desencarna, em muitas situações, a gente já está acostumado a viver dessa forma, a viver no desvario, a gente vai também viver no desvario enquanto desencarnados. Vai ser muito difícil a gente se reequilibrar sem um tratamento, sem uma ajuda específica. E para a gente ter essa ajuda, a gente vai ter que estar preparados para essa ajuda, em primeiro lugar. Como eu disse, a providência divina está sempre conosco. Tanto que Calderaro estava lá, André Luiz estava lá. Até tanto que André fala, pergunta para Calderaro, mas escuta, não tem ninguém aqui para ajudar? Os espíritos socorristas não vêm até esse lugar? E Calderaro fala, o que mais tem aqui são grupos socorristas. Existem vários e vários grupos socorristas. A maior alegria dos céus é quando um irmão nosso sai dos infernos, sai dessas zonas umbralinas. Então, ou seja, eles esperam ansiosamente a oportunidade, a brecha de poderem ajudar. Só que essa oportunidade quem tem que dar é nós, com as nossas mudanças de atitude. Bom, mas enfim, vários irmãos em desvario, ele conta, né? Ele relata isso no livro. E chega um momento que ele vê um grupo de idosos. Um grupo de idosos que também não falavam coisa com coisa, mas eles tinham uma coisa em comum. Eles estavam com uma substância lodosa. Eles de vez em quando levavam até o peito e seguravam aquilo como se não pudessem perder aquilo de jeito nenhum. E ele começou a prestar atenção na conversa desses idosos. E ele viu que na cabeça deles aquilo era ouro. Era ouro, era dinheiro, era fortuna. Então eles estavam, na verdade, preservando suas fortunas. E o Calderaro falou, eles foram usurários enquanto encarnados. Foram pessoas que fizeram fortunas, mas fizeram fortunas às custas do outro, às custas do sofrimento do outro, às custas do desespero alheio. E depois que desencarnaram, não conseguiram se livrar desta loucura pela fortuna, desse apego pelo dinheiro, pelo ouro. Então eles acreditam que isso seja o ouro deles. Eles ainda vivem dessa forma. André começa a reparar nesse grupo e um desses irmãos que fazia parte do grupo vira em determinado instante e fala assim: vocês não acham que a gente está... Será que isso aqui não é um pesadelo que a gente está vivenciando? Tá tudo muito estranho. Chega momentos que eu chego a achar que isso é um pesadelo. Aí chega um outro e fala: mas para de falar bobagem, que pesadelo, né? Mas André Luiz prestou atenção na voz desse irmão que estava caindo na real, diríamos assim, que tinha alguma coisa errada ali. E essa voz para ele era conhecida. E ele pensou, mas não é possível. E ele começou a observar. E ele reconheceu. Ele reconheceu esse velhinho como sendo o seu avô aqui na Terra. O seu avô, vovô Cláudio. E ele lembrou. Aí vieram todas as reminiscências do passado. Seu avô desencarnou enquanto ele ainda era adolescente. Mas ele tinha um carinho imenso por André. E eles tinham uma afinidade muito grande. E seu avô, ele tinha feito uma fortuna, assim. E a família, aquele dinheiro que a família se utilizava, eu não sei se vocês veem por outros relatos de André Luiz em outros livros, a família dele era muito bem de vida, né? De vida material, né? Então, e tanto que André, ele nunca teve dificuldades financeiras e tudo mais, por conta da fortuna do seu avô. Seu avô tinha desencarnado, naquela época, fazia uns 40 anos. E André se lembrava que seu avô queria muito que ele fosse médico. E pediu ao pai
de André, que o preparasse para isso, para a medicina. Mas, e André fala, eu me formei médico, só que eu não aproveitei as oportunidades, né, do sacerdócio de medicina. Mas ele teve, de qualquer forma, um bom pensamento, um bom sentimento com relação a mim. Ele queria que eu fizesse o bem, porque o médico normalmente faz o bem, né? Então a ideia dele era que o seu neto fizesse o bem para o próximo. André tinha, como eu disse anteriormente, uma grande afinidade com o avô, e ele já, naquele momento, ele já se emocionou com o que ele, vendo o estado do avô, o jeito que o avô estava, o grau de perturbação que seu avô se encontrava, o grau de desequilíbrio que seu avô se encontrava. Calderaro chegou perto de André, falou, já sei de tudo, né? Já, naquele momento, já viu toda a cena, né? Espírito esclarecido, espírito superior, consegue ver o que está acontecendo. Já sei de tudo, André. Precisamos dar um jeito de socorrer o seu avô. Já que você tem essa afinidade com ele, tente conversar com ele. E Calderaro aplica passes no avô de André para que o avô comece a enxergá-los. E ele enxergou. E André começou a conversar com ele, mas como se fosse um estranho, né? Aí o vovô Cláudio falava, né, dessa fortuna que ele estava levando. Aí o André ainda falou para ele, você tem certeza que isso é uma fortuna? Você não acha que você já desencarnou, né? E tudo mais. E o vovô Cláudio, conversando com ele, começa a ser esclarecido a respeito. Só que André não aguenta. Ele se revela e ajoelha aos pés do vovô e começa a chorar e fala, você não me reconhece? Eu sou o André. Aí o avô, porque o avô tinha dito antes, quem gostava muito de mim era meu neto. Eu tenho certeza que se meu neto souber a situação em que eu estou, ele vem atrás de mim. Aí o André desabou, né? E aí veio, você não me reconhece? Eu sou o André. E aí chora, tal, conversam. E aí o vovô Cláudio, ele começa a contar do passado dele e do seu arrependimento. Porque, na verdade, o pai do vovô Cláudio tinha uma filha antes do casamento. O nome dela era Ismênia. Quando ele casou com a mãe de vovô Cláudio, ele levou Ismênia para viver com eles. E Ismênia vivia na família, e como assim, era, diríamos, era uma dama de companhia, diríamos, da mãe de vovô Cláudio, mas assim, fazia parte da família, e a família gostava muito dela. O pai, evidentemente, e mesmo a madrasta. E o pai dizia pro vovô Cláudio, olha, você cuide da minha filha depois que eu desencarnar. Você cuide dela em todas as suas necessidades. Então, logo houve o desencarne de seu pai e depois de sua mãe, ele virou as costas para Ismênia e deixou ela na miséria. Ele não quis dividir a fortuna da família. Deixou Ismênia na miséria e ela foi trabalhar numa casa de uns conhecidos. E assim, recebia pouquinho, né? Talvez fosse o que dava para eles pagarem. E depois de um tempo, ela se casou, teve filhos, assim ele ficou sabendo, mas ele não tinha contato com ela, e não teve mais contato. Mas enfim, ele enquanto espírito, estava muito arrependido do que ele tinha feito com essa irmã. André não sabia dessa história, né? Tanto que ele mesmo falava, nossa, eu gastei a fortuna, né, do meu avô, mas também, né, dessa irmã do meu avô, da Ismênia. Cipriana volta dos trabalhos nas cavernas. E ela encontra a cena de André, Calderaro, mais vovô Cláudio. Calderaro explica rapidamente o que aconteceu. E ela fala, né? Porque é um espírito, acima de tudo, prático, né? Espírito bondoso, trabalhador, né? Cheio de virtudes. E acima de tudo, prática, né? Ela não deixa para depois nada. Então ela falou... Então, ou seja, vamos lá, vamos socorrer o seu avô para agora,
É imprescindível que a gente faça esse trabalho de socorro. Levaram ele para um posto de socorro. Lá, conversando, né, com os socorristas, ela já falou, olha, já foi tudo definido aqui. Ele tem que ficar aqui por uns 2 anos, não dá pra gente levar ele para regiões superiores, ele tem que ser tratado aqui mesmo. Só que ele não vai sair desse posto de socorro, aqui ele vai passar por um tratamento, e depois desse período de 2 anos, ele vai voltar a reencarnar. O reencarne, para ele, é necessário, tá? Não tem como ele fugir disso nesse momento. Então, ou seja, é um tratamento e depois, logo depois o reencarne. Agora nós temos que ver onde ele vai reencarnar. Ou seja, decidir tudo ali naquele momento. Ela, sabendo da história de Ismênia, porque o vovô Cláudio não parava de repetir essa história, ela pediu para um dos companheiros verificarem onde ela estava. Ou seja, se ela estava encarnada, se ela estava desencarnada. E um dos companheiros, né, de trabalho de Cipriana volta, depois de um tempo, dizendo que Cipriana estava reencarnada, era jovem. Eu falei Cipriana, né? Desculpa. Ismênia. Ismênia estava reencarnada, era jovem e tinha reencarnado naquele núcleo familiar em que ela havia trabalhado. Ela estava noiva. Iria se casar dali a um tempo. Ou seja, era uma ótima oportunidade dela receber o Cláudio como seu filho, né? Assim, Ismênia já foi alinhavando. Ismênia não, desculpa. Tô trocando os nomes. Assim, Cipriana foi alinhavando a situação. Mas para isso precisava de uma conversa com Ismênia e, acima de tudo, do pedido de perdão, porque ele queria pedir o perdão a ela. E ela, se possível, perdoá-lo. Então, no momento de sono de Ismênia, ela foi conduzida até o vovô Cláudio. Chegando lá, ela não... Primeiro, né, ela viu a Cipriana, ficou emocionadíssima, achou que fosse Nossa Senhora, né? Aí Cipriana começa a perguntar para ela se ela lembrava do passado dela, o que aconteceu. Ela demorou um pouquinho, mas depois ela lembrou desse passado. Ela perguntou o que você precisa agora, né? O que seria mais necessário para você seguir a vida? Então ela falou que ela estava com muita dificuldade financeira, né? Mas que, se Deus quiser, ela e o seu noivo teriam ajuda para seguir em frente. Ajuda no sentido de ter trabalho, porque seu noivo era pedreiro. Então, trabalho para ele, né? Um direcionamento para seu noivo. Cipriana falou, isso você vai ter. Essa ajuda você vai ter com certeza. Bom, juntamente com Cláudio, ela chegou até Cláudio, olhava para ele, não reconheceu ele num dado momento. Cláudio olhou para ela e ele reconheceu. Ele reconheceu Ismênia e pediu perdão a ela. Ismênia, após uma conversa, perdoou. E aí Cipriana fala dos planos, do planejamento, de que era necessário que ele reencarnasse e se ela aceitaria-o como filho. E ela disse que aceitaria sim, que ele estava perdoado e que ela aceitaria ele como seu primeiro filho. E que com certeza o seu noivo também o aceitaria como filho. Bom, enfim, já projetada, né, toda esta situação de futuro do vovô Cláudio, Ismênia é reconduzida ao seu corpo físico, o vovô Cláudio continua, né, nesse posto socorrista para ser tratado, e está na hora de cada um seguir o seu caminho. Dia seguinte, Calderaro e André Luiz vão até o lar de Cipriana, que é um local maravilhoso, onde Cipriana coordena. É um local onde ela recebe muitos espíritos que têm a intenção de se melhorarem. Então a ideia ali, naquele lar, é o esquecimento do passado
e que dali para frente eles tentem fazer o melhor por eles. Então são espíritos que, assim, lógico, né? Cheios de defeitos, assim como todos nós, mas que têm a vontade de se melhorarem. E nesse lar de Cipriana, ela faz um trabalho maravilhoso. E é ali que eles se encontram para se despedirem. Cipriana faz uma linda prece e Calderaro se despede de André. Cipriana também se despede de André. André, com a certeza de missão cumprida por aquela semana. E a certeza, acima de tudo, de que fez em sua vida mais grandes companheiros para seguir adiante. E assim, este livro, ele se encerra, né? Mas, como eu disse, tem histórias maravilhosas e que valem a pena a gente ler. Eu li 2 vezes esse livro, ele é cheio de detalhes. Mas o mais interessante e o que mais me faz admirar André Luiz é a capacidade que ele tem de nos transmitir todas essas mensagens, todas essas experiências vividas por intermédio de um médium maravilhoso, que é Chico Xavier. Para a gente ver o quanto o trabalho é importante. O trabalho, nesse caso, de Cipriana, de Calderaro, de André Luiz e de Chico Xavier. Tudo é um conjunto para chegar numa finalidade, que é transmitir para nós, encarnados, para os desencarnados também, né? Evidentemente, mas transmitir para nós todas as experiências vividas. Para vermos também como nós não estamos desassistidos e como a oportunidade de trabalho, a oportunidade de estudo que nós temos aqui, enquanto encarnados, ela deve ser aproveitada ao máximo. Para que nós não passemos pelas dificuldades que muitos irmãos nossos passam no momento do desencarne, por falta de conhecimento. E vamos entender isso como a maior parte da humanidade. A maior parte da humanidade ainda é muito ligada à vida material. Ainda não tem o conhecimento espiritual que nos é passado por essas obras maravilhosas, que nos é passado pelo Espiritismo. Vamos aproveitar essa oportunidade de entendermos o que é a vida. Que a nossa vida material, ela é uma continuidade da nossa vida espiritual, mas que quando nós, assim, cerrarmos os nossos olhos para a matéria, nós vamos dar a continuidade ainda. Então, ou seja, aqui é uma experiência extremamente rica e que a gente tem que aproveitar ao máximo, em todas as suas vertentes. Para que quando nós chegarmos na nossa vida espiritual, nós possamos chegar ricos de sabedoria e de amor, de conhecimento e de conhecimento de vida e conhecimento de espiritual. Conhecimento de amigos, sabe? Ter amigos, ter gente, ter espíritos amigos que possam estar conosco, nos ajudando, nos socorrendo. Que nós não fiquemos sozinhos no caminho por conta da nossa ignorância. Que nós possamos seguir em frente, sim, mas desapegados dessas situações mundanas que a gente encontra no dia a dia e que muitas vezes a gente se apega. Vamos tentar ser melhores a cada dia. Vamos tentar crescer a cada dia. Vamos tentar ajudar ao próximo a cada dia. E agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos são dadas. Que Jesus abençoe a todos vocês. Que Jesus abençoe a todos nós. Que a espiritualidade amiga se compadeça de nossas deficiências e que nos ajude a seguirmos em frente. Nos mostre que nós temos que passar por experiências, sim, para que nós possamos amadurecer enquanto espíritos.
E que nós tenhamos essa certeza de que cada experiência que a gente passa é para esse amadurecimento. E que nós não nos revoltemos. Que nós não sejamos tão arredios às mudanças. E que essas mudanças, muitas vezes, elas vêm para o nosso bem. E que possamos nos melhorar mesmo, pelo menos aqui, ó. E saibamos que a gente mudando a nossa linha de pensamento, a gente muda como um todo. Que Jesus abençoe a todos. Que Jesus olhe por todos. E que possamos, muito em breve, estarmos reunidos. Em nome de Jesus. Muito obrigada.